Bom dia, corretores e corretoras. Hoje vai ser a nossa segunda aula do Aprenda Mais com a Saúde Mais. E hoje nós vamos começar pelo começo, né? A ideia hoje é falar como que é a saúde suplementar no Brasil. Trazer a história, a regulamentação, as operadoras, formas de contratação. Então, nós vamos hoje falar sobre isso. Isso é muito importante porque nós vamos entender o sistema e vocês vão conseguir transmitir muito mais segurança para o cliente, né? Você entendendo como é que esse sistema funciona. Então, vamos lá. Nós temos no Brasil basicamente dois sistemas. O primeiro é o sistema público, o SUS, né, que todo mundo conhece, e o SUS, como que ele funciona? Ele é com princípios de universalidade, integralidade e gratuidade. Então, todo brasileiro tem direito a acesso à saúde, né? Então, todas as pessoas podem estar utilizando o SUS. Já o segundo sistema é o privado, que é o que nós comercializamos, com que nós atuamos, que é como que eles chamam de saúde suplementar. É aqui que entram os planos de saúde, seguro-saúde e operadoras privadas. Aqui tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender. O plano de saúde não substitui o SUS, ele funciona como complemento da assistência pública. Ou seja, ainda que a pessoa não use, quem possui plano de saúde continua tendo direito ao atendimento pelo SUS. Então, e uma coisa que eu quero chamar a atenção é que todas as pessoas que têm um plano de saúde e que elas utilizam o SUS cobra do plano de saúde essa utilização. Então, para vocês entenderem também que às vezes um cliente fala assim, mas eu não tenho... eu uso pelo SUS esse atendimento. Não importa, essa conta vai chegar lá para a operadora, tá? E muito mais cara, inclusive. Então, muitas vezes a operadora prefere até ela estar fazendo esse atendimento do que o SUS, que sai mais em conta para ela e ela já prevê, né, esse custo do que o SUS, que simplesmente vem com a conta e ela nem imaginava que tinha tido esse atendimento. Então, vamos lá. A saúde suplementar começou na década de 60. Naquela época, algumas empresas passaram a oferecer assistência médica aos funcionários como benefício corporativo. O problema é que praticamente não tinha regulamentação. Cada empresa ela criava suas próprias regras de funcionamento, cobertura e reajuste. Então, é assim que começou os planos de saúde suplementar no Brasil. Daí, antes da regulamentação, os contratos eram muito mais restritivos. Era comum existirem limites de internação, limite de exames, negativas de cobertura, reajustes muito altos, exclusão de idosos, exclusão de doenças pré-existentes. Muitas vezes o consumidor só descobria as limitações quando realmente precisava usar o plano. Gente, eu vou comentar aqui, eu pegava contrato, porque daí nós vamos falar com a mudança, né, da lei, eu pegava contrato em que a pessoa não fazia ideia, mas ela tinha 7 dias de internação na UTI. 7 dias. E daí passou disso, acabou a cobertura. E não era um contrato, eram praticamente todos de assistência médica, eles tinham isso. Então, hoje, a gente muitas vezes reclama de coberturas e tudo mais, mas hoje nós temos uma ampliação muito grande em relação ao que era, né? Porque esse mercado não era regulamentado, cada um fazia o que queria, então uma operadora dava 7 dias de internação, a outra dava 30 dias, a outra, sabe? Cada um fazia o que queria. Daí, em 1990, entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor, né? Isso foi um momento muito importante para a saúde suplementar, porque os consumidores começaram a questionar cláusulas abusivas, negativas de cobertura e reajustes excessivos. Com isso, aumentou a pressão por uma regulamentação mais forte do setor. Em 90 também foi quando foi liberado as seguradoras
a ser a ser seguro-saúde, porque antes de 90, uma Sul América, Bradesco, que já comercializavam, elas eram operadoras de saúde, como elas são hoje, tá? Antigamente elas eram operadoras de saúde, daí em 90 a SUSEP liberou para as seguradoras comercializarem plano de saúde, então elas viraram seguro-saúde. Neste momento é que começou a entrar outras seguradoras, Marítima, Porto Seguro, Allianz, que na época, não, a GF, a Allianz foi fazer muito depois. Então começaram a entrar as seguradoras no mercado para comercializar esse ramo, tá? E a Sul América e a Bradesco se transformaram em seguro-saúde também. Então só um detalhe aí para depois eu explicar como está agora, né, essa mudança. E nessa ocasião, as seguradoras eram um grande argumento de venda quando chegava no cliente, falava para os clientes, você ter uma assistência médica e um seguro-saúde era completamente diferente, porque o seguro já tinha o órgão que fiscalizava, que é a SUSEP, né? Enquanto as assistências médicas não tinham órgão nenhum, era Deus dará. E eles já tinham algumas coberturas já especificadas. Então, por exemplo, a UTI já era sem limite. Então, esse era o grande argumento da época, a grande diferença entre um seguro-saúde e uma assistência médica, tá? Bom, em 98 surgiu a Lei 9656. Essa lei foi um divisor de águas na área de saúde. Ela foi um grande marco dos planos de saúde aqui no Brasil. Ela trouxe diversas proteções para o consumidor. Entre as principais mudanças, podemos destacar criação de coberturas mínimas obrigatórias, porque antes as operadoras, como eu falei, elas tinham regras próprias. Então, não cubro doença infecto-contagiosa. Ponto, não cubro. Acabou. Não cubro transplante, né, de córnea, não cubro. A outra cobre, cada um fazia o que queria. Lembrando que a seguradora já tinha uma regulamentação, tá? Então elas já tinham algumas coisas que elas já atuavam diferente do mercado. E daí teve a criação mínima e começou a ter regras de carência. Carência também, gente, antigamente, você pegava contrato que era 1 ano para internação, outros era 8 meses, era como eles queriam, né? E então, com a regra, ficou determinado o que a gente utiliza até agora, né? Máximo de carência 6 meses, e de internação, sem ser por parto, né? Então, ficou claro, é assim que são as carências máximas. Para vocês terem uma ideia, na ANS não, nessas regras que colocaram, consulta é 180 dias, né? Essa é a regra que está na lei, né? Mas, claro que as seguradoras, as operadoras, elas trabalham de uma outra forma, mas a regra seria 180 dias. Daí elas colocam isento, colocam com 30, tudo que for menos pode, o que não pode é acima da determinação. Daí, controle maior sobre reajustes. Eu sei que os reajustes continuam complicados, mas era muito pior, né? Porque hoje existe uma fiscalização, existe alguns problemas mesmo em relação a isso, mas já estão sendo controlados. Tinha também muitas práticas abusivas e também proteção para os idosos e portadores de doenças pré-existentes. Gente, as doenças pré-existentes, antes da lei, elas não tinham cobertura nunca. Nunca. Então, uma pessoa que tivesse, ela declarava na declaração de saúde que ela tinha uma doença, por exemplo, uma hipertensão, né? Então, tudo que fosse referente à hipertensão, essa pessoa não ia ter nunca. Então, isso foi um grande marco, porque hoje a seguradora, todo mundo tem que, a partir do momento que aceitar, depois do período de 24 meses, tem que fazer essa cobertura.
Então, assim, hoje ainda a gente reclama da CPT, uma série de coisas, mas antes era nunca, né? E era muito complicado, que você pegava uma pessoa, qual é a pessoa que não tem algum problema de saúde e algumas coisas graves, ela simplesmente não conseguia contratar, porque ela não ia ter cobertura para aquele tipo de doença. Bom, daí, a partir daí, o mercado começou a funcionar bem mais organizado. Depois da Lei 9656, várias práticas antigas deixaram de existir. Os planos passaram a ter cobertura mínima obrigatória definida pela legislação. Também deixou de existir, por exemplo, limitação absurda de internações, exclusão automática de doenças graves, cancelamentos unilaterais sem regras. Foi uma mudança muito importante para proteger o consumidor. Como foi dito, né? Então, por exemplo, você imagina naquele tempo uma pessoa precisar de uma internação maior, ficou doente, né? Ela vai ficar, mesmo que não seja na UTI, e ela não tinha cobertura para isso. Chegava num determinado momento, ele suspendiu o atendimento e agora vai passar a ser pago, enfim, era muito terrível. E em termos de aumentos também, antes do Estatuto do Idoso, né, as operadoras elas podiam ir cobrando os valores acima quando a pessoa passava de 60 anos. Então, ela cobrava por ano, né? Então, tinha uma seguradora tinha uma regra que era de uma seguradora que a partir dos 65 anos ela cobrava 10%, se eu não estou enganada, por ano a mais. Então, você imagina essa pessoa hoje que está vivendo por 90 anos, o valor que ficava o plano de saúde dela com esse aumento todo ano, além do aumento de reajuste financeiro, o aumento pela idade. Já em 2000, foi criada a Agência Nacional de Saúde, a ANS. Então, gente, engraçado, né? A lei começou em 98 e a agência, para regulamentar, né, para ficar controlando, só veio em 2000, né? E a função da ANS é fiscalizar, regulamentar, controlar e acompanhar o mercado de saúde suplementar. Ela também é responsável pelo rol de procedimentos, reajustes autorizados e fiscalização das operadoras. Então, quando o corretor fala assim para mim, a operadora X está de brincadeira, vou reclamar na SUSEP, ele está errado. Gente, a SUSEP não regulamenta a área de plano de saúde. Ela não regulamenta. O que acontece é que as seguradoras, elas estão lá e as pessoas falam, mas é Sul América, mas é Bradesco, mas é Porto. Sim, mas hoje elas voltaram a ser operadoras. Então hoje a gente ainda chama Seguro Saúde, eu vou dar uma explicação por quê, que ela tem algumas características, mas ela é uma operadora como a Mil, como Notre Dame, como todas as outras, tá? Ela é uma operadora. E daí, então, a SUSEP não entra na demanda, tá? Então, não adianta fazer essa reclamação. E é importante vocês estarem com isso muito claro, e eu comento isso porque eu ouço direto essa afirmação, e deixar muito claro que daí vocês passam um conhecimento, né? Porque um cliente pode saber desse tipo de coisa e falar, nossa, esse corretor não sabe nem quem é que regulamenta esse setor, então é muito importante entender isso. Bom, quem atua nas operadoras de saúde é a ANS, isso que eu comentei. Em 2001, surgiu a Lei 10.185. Ela determinou que as seguradoras que atuassem como saúde precisariam ser especializadas nesse segmento. Ou seja, a empresa que vendesse seguro-saúde precisaria separar essa operação dos outros ramos de seguro, como automóvel ou vida. Isso trouxe mais organização e controle para o setor. Então, é como eu falei, Sul América, Bradesco, todas elas hoje são uma operadora. Então, a área de saúde ela é separada dos outros ramos.
Agora que a gente entendeu o aspecto histórico e regulatório da saúde, vamos passar para os tipos de operadora. Dentro da saúde suplementar, existem diferentes modalidades de operadoras. Mas no dia a dia comercial, os modelos mais conhecidos e mais presentes no mercado são as seguradoras, as assistências médicas e as cooperativas médicas. O que as seguradoras? Elas normalmente possuem maior flexibilidade de utilização, elas têm uma rede credenciada, todas oferecem sistema de reembolso. Bem lembrado, gente, o Seguro Saúde, que é uma operadora, ela obrigatoriamente tem que ter sistema de reembolso. É uma característica de ser seguro. Então, vocês podem observar, você fala assim, todas. Você vai pegar um plano da Porto, por exemplo, mais básico, o reembolso é super baixo, porém ele tem. Hoje no mercado, com muitas situações que aconteceram, elas limitaram o tipo de reembolso, né? Algumas. Não, elas fazem reembolso que a gente chama específico. Então, isso pode acontecer, dela não dar reembolso para alguns procedimentos, né? Como, por exemplo, hoje está muito comum não dar reembolso para terapia, para fisioterapia, não dar reembolso. A pessoa vai poder fazer na rede credenciada, é claro. Mas o reembolso não. Então, assim, obrigatoriamente eles têm que ter reembolso para consulta, e para honorários médicos, tá? Algumas que estão com essa restrição. Muitas não têm essa restrição, tem reembolso para todos os procedimentos. Então, para que é o reembolso? Para o cliente usar o seu médico particular, né? E ele ter um sistema de reembolso. O reembolso, eu vou ter que chamar a atenção aqui um pouquinho, porque o reembolso, sempre frisar para os clientes, porque o cliente, às vezes acontece de fazer uma conta na cabeça e achar que o reembolso é uma porcentagem, né? O reembolso nunca é uma porcentagem. Eles já são valores pré-determinados. Nós, na nossa comercialização, a gente já tem os valores de reembolso de acordo com o plano contratado. Então, um exemplo, se está lá dizendo que para consulta 200, 250, é aquele valor máximo que vai pagar, né? Então, uma pessoa teve uma consulta que custou R$200, né? Como se isso existisse, mas enfim, custou R$200, ele tem um reembolso limitado a 250, ele vai receber R$200 daquela consulta. O valor de 250, no exemplo, é o máximo. E essa pessoa teve um reembolso de R$1.000, o valor de reembolso que ele vai ter de volta é 250, né? Por isso, infelizmente, é muito comum uma prática no mercado que é dividir reembolso, dividir consulta e uma série de coisas. Isso a gente precisa lembrar ao cliente que isso é fraude, né? Isso, infelizmente, as pessoas, mas eu pago muito caro plano de saúde, mas isso não é correto, isso é fraude, fazer esse tipo de coisa. Preciso avisar, né? Bom, normalmente, e essa situação aqui que eu estou começando em relação à fraude, antigamente, as seguradoras sempre souberam, mas assim, não tinha grandes problemas em relação a isso. Hoje tem muitos problemas em relação a isso. Já houve casos de empresas serem canceladas, a operadora cancelar o contrato de uma empresa, ou por conta de alguns funcionários que começaram a usar de forma incorreta. E essas pessoas, as empresas, veem uma situação dessa, vai lá e dispensa esse funcionário, inclusive por justa causa. Eu não estou contando história, é verdade, está acontecendo. Tá? Então, muita atenção em relação a isso, para os clientes. Bom,
As seguradoras, então, é um produto que ele busca mais aquele cliente, aquele segurado que quer liberdade de escolha, né? E são os clientes premium, de uma forma geral, que querem esse tipo de sistema. Vocês sabem que hoje a gente fala muito sobre reembolso, né? As pessoas querem saber os valores que são, querem ter ideias de tabelas. Então, isso daí para alguns clientes é fundamental. Bom, outro detalhe, as seguradoras não podem ter rede própria. Nossa, Cláudia, como assim? E a Sul América com a Redditor não é rede própria, né? Ela é uma empresa, a Sul América hoje, né, uma empresa do grupo. Claro que, como sendo uma empresa do grupo, ela tem, vamos dizer assim, mais entrada na Redditor, por exemplo. A Bradesco também, ela tem alguns hospitais, tem algumas coisas que ela tem mais entrada. Mas essas empresas não são pertencentes à operadora, à seguradora, porque é uma regra de ser seguro, não pode ter rede própria. E assim, só um exemplo, você fala assim, poxa, mas tem, para vocês observarem, nós temos a Porto Med, né? A Porto Med não tem reembolso, a Porto Med tem rede própria, e a Porto Med é o quê? Uma outra empresa, né? Então, ela é uma empresa da Porto Seguro, mas é uma outra empresa. Vocês observam que até a forma de pagamento dela é diferente, é tudo diferente, porque ela não pode ter as características de seguro, pois ela tem a rede própria. Alguns exemplos de seguradoras, né? Vocês já sabem bem, que é Bradesco, Sul América, Porto Saúde. Nós tínhamos mais, mas várias saíram do mercado, né? Nós tínhamos a Marítima, que virou Sompo, que vendeu a carteira. Nós tínhamos a Allianz, que fechou a carteira, né? Então, nós tínhamos mais seguradoras atuando nesse mercado. Bom, vamos agora para características da assistência médica. Elas também são chamadas de medicina de grupo e elas funcionam através de empresas privadas de assistência à saúde. Normalmente, elas possuem forte presença de rede própria, hospitais próprios e clínicas próprias. Essa é a característica dela, né? De ser um atendimento horizontal, conseguindo trabalhar o cliente dentro dos seus hospitais próprios, dentro das suas clínicas. Esse modelo costuma trabalhar com essa gestão integrada, porque quando eles têm as redes próprias, né, eles têm controle do sinistro, né, eles têm a utilização mais adequada, porque nós temos no mercado muitos problemas em relação aos hospitais, em relação a cobrar atendimento acima do que foi feito de fato, e cobrar mais horas do centro cirúrgico, fazer algumas cobranças. Por isso que as operadoras todas, elas vão direto com a auditoria, elas ficam verificando essas contas. Então, por exemplo, por que usou tanto desse material, né? Por que usou tantas horas do centro cirúrgico? Então, eles têm todo um controle que é para não pagar a mais do que deveriam pagar. Com a rede própria, com o hospital próprio, isso não acontece, né? Porque tudo isso é do grupo. Então, o hospital, ele vai atender com o melhor custo possível, né? Sem uma cobrança maior. E nós temos alguns exemplos, né, de assistência médica, que então a Amil, a Apvida, mas vamos lá, tem Transmontano, todas as outras, exceto as Unimedes, que então as Unimedes são consideradas as cooperativas médicas. Então essa é a maior, né, que nós temos aqui no Brasil. Como é que funciona?
as pessoas que têm aqui pelo Sicob sabem como que é. Nós somos também que nem cooperados. Então, como funciona? As pessoas entram como cooperados, né? Então, essas pessoas são donas da Unimed, e elas funcionam através dessas associações de médicos. Então, numa cidade tem um grupo de médicos e eles, então, se associam e montam a cooperativa daquela cidade. Então, por isso que você vê Unimed, nós tínhamos aqui, por exemplo, em São Paulo, duas, que não temos mais, que é a Unimed, que era a Unimed Paulistana, e a outra, que agora até esqueci o nome. Nós tínhamos duas aqui. Aí você tem Unimed Bragança, não tem mais, que quebrou. Tinha também Unimed Rio, também não tem mais. Então você tem algumas Unimedes, principalmente no interior e no sul, assim, em cidades menores do Brasil, você vai ter as Unimedes bem fortes, né? E elas funcionam como esse grupo de médicos que é dono dessa Unimed local. E o que acontece com isso? Preciso estar explicando. Mas como uma quebra? Como é que funciona isso? É porque cada uma tem a sua administração, né? Cada uma tem os seus médicos e a sua administração. Quando ela tem um atendimento nacional, que nem todas você contrata com atendimento nacional, você compra uma Unimed Ribeirão, por exemplo, você vai ter a opção de cobertura nacional e regional. Quando você contrata com a nacional, e o cliente da Unimed Ribeirão, ela é atendida pela Unimed de outra cidade, sei lá, de Bauru, sei lá. Esse cliente dela, ele vai ser pago pela Unimed Ribeirão. Então, a Unimed Bauru atende esse cliente, pega o valor que ele gastou e passa para a Unimed Ribeirão pagar aquele atendimento. E isso dá muito problema, né? Porque você vê algumas Unimedes que começam a não pagar as outras, né? E daí é onde começa todo o sistema dar problema. Entre outros problemas que nós tivemos aqui em São Paulo, a Unimed Paulistana sofreu muito isso, porque existia muito atendimento aqui em São Paulo e depois eles não faziam ressarcimento. E ela ficava com um sinistro de um cliente que não pagava para ela prêmio, né? Então, bem complicado essa questão. Agora, e só um detalhe, hoje a gente tem a Unimed Seguros, então como está escrito aqui, é seguro, então é diferente dessas outras Unimedes, né? Nós temos também a Unimed FESP, que também é diferente das outras Unimedes, elas têm uma cobertura em cima de todas, funciona de uma forma diferente. Daí para falar de Unimed, a gente tem que ter uma aula só. Mas eu acho que também é irrelevante isso. Mas é muito diferente do que um cliente ter os outros planos que tem cobertura nacional e tudo mais. A Unimed, ela tem essa dificuldade aí na hora que a pessoa está fora do local que é a Unimed dela. Bom, e ainda nós temos, bem rapidamente, a gente tem os programas de autogestão e filantropia. Então, o que é a autogestão? Acontece que uma empresa, e nós temos algumas, tá, que trabalham dessa forma, ela vai dar o plano de saúde de acordo com as regras que ela tem e com uma rede credenciada que ela determina. Ou seja, ela vai dar para esses funcionários e ela vai pagar as contas. Então, ela tem uma condição especial, por exemplo, que ela negocia com alguns hospitais e os funcionários dela usam esses hospitais, essas clínicas, esses locais, e ela que paga na integralidade os valores pagos, né?
Então, ela não funciona, vamos dizer assim, ela é pós-pagamento, né? Então, as pessoas utilizam, as operadoras mandam os hospitais, as clínicas mandam as contas e ela paga, né? Então, ela que faz todo o controle de sinistro, quer dizer, desculpa, não tem sinistro, né? Sinistro no sentido de utilização, mas ela que tem que fazer todo esse controle e tem essa forma funcionado. Antigamente a gente tinha muito plano de autogestão. Hoje nós temos bem menos, porque é muito complicado a própria empresa administrar tudo isso, administrar, como eu te falei, a utilização nos hospitais, uma série de coisas. Então, hoje não está muito, muito comum. Mas temos algumas empresas que estão assim. Bom, daí também temos as de filantropia, que são entidades sem fins lucrativos, com finalidade assistencial. Por exemplo, que é bem grande, bem conhecida, são a Santa Casa de Misericórdia, tá? As Santas Casas, né, que nós temos algumas por aí. Bom, agora, além de entender os tipos de operadoras, nós vamos precisar entender as formas de contratação. Isso é muito importante porque uma coisa é operadora, como Bradesco, Amil, Unimed ou Porto, outra coisa é a forma como o cliente entra naquele plano. A primeira forma é o plano individual ou familiar, que a gente chama de pessoa física. Então, como que a pessoa entra? Através de um CPF. Então, uma pessoa individual ou junto com a sua família pode contratar um plano. Então, esse caso, a contratação é feita do cliente com a operadora, para ele ou para a família dele. A segunda forma é o coletivo por adesão. O que é? Esse modelo o cliente precisa ter vínculo com alguma entidade de classe ou com alguma associação, algum conselho, né? Então, por exemplo, uma advogada, ela é vinculada à OAB e daí, então, ela consegue contratar um plano de adesão. E ela pode ter através dessa entidade. Então, hoje, nós temos muitas... vocês percebem no mercado que poucas operadoras estão atendendo a uma pessoa física. Poucas não. Aqui muitas pessoas querem, por exemplo, uma Sul América, uma Amil, uma Bradesco, uma Porto, enfim, que não tem mais planos individuais, né? Então, a forma desse cliente ter acesso a um plano de uma seguradora ou até a Amil e tudo mais, é somente através dos planos de adesão, né? Hoje, os planos de adesão tem muitas entidades, muitas. Hoje a gente encaixa todos os clientes em algum tipo de plano, em algum grupo, a gente consegue encaixar. Bom, e a terceira forma é o coletivo empresarial, o PJ, que é o que a gente mais tem atuado, porque hoje nós temos no mercado, uma pessoa tem um CNPJ, com uma vida, né, a pessoa e mais um dependente já consegue contratar um plano por empresa. E ele também, e a forma então a empresa contrata junto à operadora o plano, CNPJ contrata, e daí dentro desse CNPJ coloca os funcionários, os sócios, seus dependentes. Pode ser uma empresa grande, né, ou até um MEI, né, como comentou, até a MEI a gente consegue estar atendendo. Tem regras, MEI só pode depois de 6 meses de abertura, mesmo empresa também tem, de acordo com a seguradora ou operadora, tem um tempo mínimo de abertura, então daí a gente tem regras próprias, mas isso nós não vamos falar hoje. Bom, resumindo, PF, contratação direto da pessoa com a operadora. Adesão, contratação da pessoa física que tem uma entidade, ela entra num grupo e daí ela vai ter acesso às seguradoras ou às operadoras que atendem aquele tipo de grupo. E o PJ
que vocês conhecem, que é através do CNPJ. Nós temos uma subdivisão aí, mas mais por questões comerciais, por algumas questões, mas já é tudo PJ, desde uma empresa com CNPJ com 2 vidas, algumas operadoras hoje fazem com 1 vida, até a empresa com 1.000, 2.000, 10.000, enfim. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, né? Eu só queria trazer para vocês essas informações básicas, né? A questão do plano de adesão, depois comentando só a questão de remuneração, que é muito importante, aqui na Saúde Mais a gente tem as meninas, cada vez que um cliente fecha um contrato, ela avisa, em que o plano de adesão, ele tem a contratação, em que cobra-se uma taxa de inscrição, que é o valor do plano, e depois, a hora que inicia o plano, ela é cobrada a mensalidade normalmente. É muito importante vocês saberem disso. Como se cobra essa taxa de adesão? É isso que também muitas vezes nós entramos para ajudar vocês. É muito delicado você cobrar do cliente essa taxa de adesão, porque ele vai depositar para você um Pix na sua conta e fica uma coisa meia, né, esquisita. Então, a Saúde Mais, ela pode fazer para vocês a cobrança, um boleto, né, dessa taxa de adesão. É só conversar com os comerciais que nós fazemos isso. A gente faz o boleto, fica uma coisa mais profissional. A pessoa vai pagar um boleto, no caso, para a Saúde Mais, e nós vamos repassar esse crédito para vocês via relatório. Então, vocês têm isso, é uma forma bem legal de vocês cobrarem, porque eu vejo que muitos corretores não cobram, né? E isso faz parte da comissão de vocês. Bom, agora nós vamos fazer uma provinha, né? Sobre o plano de saúde. Podemos afirmar que A. Substitui completamente o SUS. Funciona como complemento da assistência pública. C. Elimina o direito ao atendimento pelo SUS. D. Só pode ser utilizado em hospitais públicos. E E. É obrigatório para toda a população brasileira. Vamos para a segunda pergunta. Qual foi o grande marco da regulamentação dos planos de saúde no Brasil? Foi a Constituição Federal de 1988? B. A criação do SUS? C. Código de Defesa do Consumidor? D. Lei 9658/98? E. Lei 10.185/2001? Agora vamos para a terceira pergunta. Qual órgão é responsável pela fiscalização das operadoras de saúde suplementar? A. O SUS. B. Ministério da Saúde. C. SUSEP. D. PROCON. E. ANS. Qual modalidade funciona através da associação de médicos cooperados? A. Seguradora. B. Medicina de grupo. C. Cooperativa médica. D. Filantropia. E. Autogestão. Agora a última, hein? Vamos ver quem vai tirar 10. No plano coletivo por adesão, A. O cliente entra através de um CNPJ. B. O contrato é exclusivo para funcionários da operadora. C. O cliente contrata sem vínculo com entidades. D. O cliente precisa ter vínculo com entidade de classe ou associação. E. O plano não possui regulamentação da ANS. Muito obrigada de vocês terem participado e até a quarta.